Nós vamos chamar Estudos e Pesquisa em Políticas de Vigilância Sanitária de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, professora Edina, também do Instituto de Saúde Coletiva. Edina. Meu nome é Edina. Pode passar também. A gente tem um grupo grande que inclui professores do Instituto de Saúde Coletiva, professora da Faculdade de Farmácia, doutorandos, mestrandos e também 2 candidatas ao mestrado, e temos um grupo de alunos que são bolsistas do programa da Universidade Permanecer. Pode passar. Esse eixo que nós propusemos na rede, ele se propõe a acompanhar a atuação do Estado brasileiro, os fatos produzidos pelo Ministério da Saúde e a Anvisa e as produções do Poder Legislativo Federal, bem como se propõe a acompanhar o posicionamento dos atores políticos envolvidos na temática de políticas de medicamento, assistência farmacêutica e vigilância sanitária no que se refere a essas políticas. O nosso entendimento, que já parte de um pouco do referencial que ainda está em processo de construção, mas o nosso entendimento é de que essas políticas são fundamentais para a garantia do direito à saúde e que o acesso aos medicamentos integra a atenção à saúde. E isto é uma questão que envolve uma cadeia de fatores e uma complexidade de atores públicos e privados que têm diferentes papéis e interesses. Nós temos um conjunto de proposições, e uma delas é de um trabalho recuperando os estudos que foram feitos e que estão sendo feitos. Um deles já foi feito por uma doutora, ela já defendeu a tese, e temos 2 doutorandas que estão ainda em curso, e aí uma dessas propostas é a da produção científica na questão dos medicamentos e assistência farmacêutica, com o objetivo de mapear a produção científica sobre essa questão no período de 2003 a 2013, buscando classificar os referenciais teórico-metodológicos que foram adotados por esses autores. Esse é um trabalho de Patrícia Sodré, doutoranda que não pôde estar aqui, Rosa Malena Xavier, a pessoa que terminou a tese, e Tatiana Oliveira Silva, que está aqui, que é doutoranda orientanda do professor Jair Nilson, que participa em outro projeto e participa nesse também. Por favor. Bom, então, outro componente é a atuação do Estado brasileiro nas políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica, que tem o objetivo de identificar e discutir a atuação do Estado brasileiro nas políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica no período de 2014 a 2016, na perspectiva do direito à saúde. E aí nós temos, então, o subprojeto 1, que diz respeito à atuação do Executivo Federal, e o subprojeto 2, que é a atuação do Legislativo, também do Legislativo Federal. O subprojeto 1, a atuação do Executivo Federal. Os objetivos específicos são identificar os fatos produzidos pelo Ministério da Saúde relacionados a essas políticas, identificar o posicionamento dos sujeitos, atores, agentes políticos, tais como o Conselho Nacional de Saúde, o CONAS e o CONASEMS, em relação
a essas políticas, identificar os fatos produzidos no âmbito da Anvisa relacionado a essas políticas e discutir desafios, tendências e perspectivas relacionadas a essas políticas na perspectiva do direito à saúde. Algumas indicações dos referenciais e das estratégias metodológicas que, na verdade, estão em construção. Nós elaboramos um instrumento e já testamos para acompanhamento dessas temáticas nos sites do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Conselho Nacional de Saúde, do CONAS e do CONASEMES. Os nossos alunos de graduação, eles estão participando, eles vasculham esses sites, identificam aquilo que nós listamos como objeto para ser, como dado para ser coletado, e o trabalho desses alunos, ele vai para um professor que vai então aprofundar a leitura daquela notícia, do que for colocado ali, aquele documento. O outro projeto é a atuação do Legislativo Federal, que tem os objetivos específicos de identificar as produções do Legislativo Federal relacionados a medicamentos e assistência farmacêutica e discutir desafios e tendências das produções do Legislativo Federal relacionados a medicamentos e assistência farmacêutica nessa perspectiva que a gente tem sinalizado da garantia do direito à saúde. Também está em construção esses referenciais e as estratégias metodológicas. Nós já também estamos com um instrumento já para coletar e, brevemente, um dos nossos participantes, que é a Yara, está indo lá para fazer uma visita ao Legislativo Federal para se apropriar mais da dinâmica, para poder a gente dar seguimento a essa construção. Nós estamos participando de um outro projeto que está em curso, que é essa pesquisa nacional sobre acesso, utilização e uso racional de medicamentos. Foi uma encomenda do Ministério da Saúde, 11 instituições acadêmicas estão envolvidas e nós aqui da universidade também formamos um grupo dessas 5 instituições que estão responsáveis pelo componente 2, que é esse componente serviços. O componente 1 foi um inquérito nacional, inquérito populacional, que tem 6 instituições envolvidas. Nós estamos aqui no componente 2, que está caminhando para a finalização da coleta. Temos, então, nessa equipe desse projeto nacional, os 3 primeiros professores são os coordenadores atuais, eles são da UFMG, e aqui abaixo nós temos um grupo de professores daqui de Salvador e da Faculdade de Farmácia. Ali só está listada a coordenadora Edna e Joslene Lacerda, que tem uma estrutura assim, tem um coordenador por uma instituição e um suplente. Então, por isso que ali tem a coordenadora da equipe UFBA e a suplente. Também nós temos uma outra professora que é da faculdade, a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, temos outra professora que é da UNB, um professor que é da PUC de Campinas, uma outra professora de Santa Catarina, da Faculdade de Farmácia, e a coordenadora da assistência farmacêutica do componente básico do Ministério da Saúde. Pode passar. Aqui está a equipe UFBA,
conforme eu falei. A professora Thais está aqui conosco, que é da Faculdade de Farmácia, os outros da Faculdade de Farmácia não estão nesse momento. Temos também, além dos professores do Instituto de Saúde Coletiva, nós temos também o professor Djanilson, que é da UFRB, que participa conosco. Pode passar. Bom, então o que nós já sabemos sobre esta questão da qual recortamos, né, esses subprojetos para trabalhar na rede e apresentamos agora o que a gente está fazendo em relação à PINA1. Alguns estudos realizados no país apontam para um grande distanciamento entre a política estabelecida e a real assistência farmacêutica que está implantada no país. Apesar de esforços e grandes esforços que têm sido empreendidos pelos gestores do SUS, a dificuldade em garantir abastecimento regular de medicamentos essenciais no setor público tem sido um dos pontos críticos das ações de saúde. E a gente está se referindo apenas a acesso a medicamento, mas o entendimento de que a assistência farmacêutica é muito mais do que a obtenção do medicamento. E os problemas encontrados incluem tanto deficiências estruturais, como logísticas e de gestão. Porém, se conhece muito pouco sobre a organização dos serviços farmacêuticos no SUS e como os crescentes investimentos na área impactam no acesso a medicamentos. A pergunta que orientou essa pesquisa foi: como os serviços de assistência farmacêutica se organizam na atenção básica para a garantia do acesso e uso racional de medicamentos pela população? E os objetivos específicos foram caracterizar a organização dos serviços de assistência farmacêutica na atenção básica, tendo em vista o acesso e a promoção do uso racional de medicamentos. Identificar e discutir fatores que interferem na consolidação da assistência farmacêutica na atenção básica, no âmbito municipal e do Distrito Federal. E essa pesquisa, ela busca analisar o estágio em que se encontra a implementação da política de assistência farmacêutica no âmbito nacional, nas 5 regiões do Brasil, e seus efeitos no acesso aos medicamentos. E isso aí corresponde ao objetivo 3 da rede, na qual estamos todos inseridos, né? Essa pesquisa, ela tem uma natureza diagnóstica, tem um alto nível de complexidade, que busca avaliar a assistência farmacêutica a partir da visão de usuários, profissionais de saúde e gestores, além da análise de documentos e composição do perfil sociodemográfico dos municípios que participam da pesquisa. A amostra é uma amostra probabilística calculada para permitir a extrapolação dos resultados para 5 regiões e envolve 3 estratos: capitais, 0,5% dos municípios maiores e sorteio dos demais municípios. E agora eu vou falar dessa parte metodológica, que é do componente que nós aqui participamos. Então, tem uma parte da metodologia que se baseia em entrevista telefônica com os secretários municipais e os coordenadores da assistência farmacêutica nos municípios. E isso corresponde a 600 municípios, 120 por região do Brasil. Entrevistas com usuários, dispensadores de medicamentos, médicos nas unidades básicas de saúde que foram sorteadas. E a observação com registro fotográfico dos locais de dispensação de medicamentos. Essa parte corresponde, então, a 300 municípios, 60 deles por região. Pode passar.
Pode passar, é uma soma de tudo isso aí, e aí eu vou apresentar os subprojetos específicos. Um deles é o perfil do acesso a medicamentos na atenção básica, segundo condições crônicas. O objetivo é caracterizar o acesso a medicamentos para o tratamento de hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças do coração e AVC, segundo as regiões geográficas do Brasil. Aqui estão os pesquisadores: Ana Cristina Soto, Djanilson, Edina, Rosa Malim e Rosa Malena. Pode passar. O outro diz respeito às concepções de assistência farmacêutica, segundo distintos atores na atenção básica no SUS. E o objetivo desse componente é de analisar as concepções de assistência farmacêutica segundo a percepção, a concepção desses distintos atores. É o grupo de pesquisadores ali. Pode passar, para não ficar repetindo. O outro é o da institucionalização da assistência farmacêutica, que tem o objetivo de descrever e analisar essa institucionalização nas distintas regiões do Brasil. Pode passar. O outro é o diz respeito aos cuidados com os medicamentos na atenção básica. Também nós não temos como trabalhar com os municípios, então nas regiões. Os cuidados com os medicamentos. Ok, pode passar. E um outro trabalho é a atenção farmacêutica na atenção básica no SUS. Isso aqui faz parte da tese de Patrícia, que eu vou apresentar logo mais, mas na PNA1 ela já trabalha especificamente com a atenção farmacêutica. Então, este componente tem o objetivo de caracterizar as atividades de natureza clínica, que quer dizer atenção farmacêutica, acompanhamento, segmento farmacoterapêutico, educação em saúde, desenvolvidas nas unidades básicas de saúde do SUS, nas distintas regiões brasileiras, e a participação do farmacêutico nas atividades voltadas à promoção da saúde. Estou ali com ela. Temos teses e dissertações em andamento. Uma delas já foi concluída, que é a tese de doutorado de Rosa Malena. Estamos elaborando os artigos, que foi o título da tese: Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, acesso aos medicamentos essenciais no SUS, em um município do estado da Bahia. Esse município foi aqui, Camaçari. E já que não vou apresentar os resultados do trabalho dela, mas só uma notícia que o acesso aos medicamentos não chegou a 60%, né? Então foi 57% a estimativa do acesso. A outra tese é a tese de Patrícia, que eu oriento, que é a política de assistência farmacêutica, a questão da atenção farmacêutica no SUS. Pode passar. As dissertações em andamento. Uma delas é a institucionalização da assistência farmacêutica no SUS, relações com o acesso a medicamentos e a satisfação do usuário, que é a dissertação de Rafael Damasceno, que não conseguiu estar aqui. Eu sou orientadora dele. A outra dissertação é a política de pessoal para assistência farmacêutica, regulamentação e práticas, é da mestranda Renata Silva de Almeida, e a orientadora é a professora Thais, que é da Faculdade de Farmácia. Pode passar. Alguns focos têm sido
colocados por interesses específicos desse grupo, dizer, nós já estamos focando na política específica, né, medicamentos e assistência farmacêutica. E dentro desse leque tão amplo de medicamentos, algumas pessoas já se colocaram e estão, algumas até já trabalhando mesmo, com relação à política de assistência farmacêutica no tratamento do câncer, no tratamento da AIDS, a política de assistência farmacêutica na atenção básica, que tem a ver com o trabalho de Rafael, a questão dos medicamentos anorexígenos, tanta polêmica tem causado, e a política de pessoal, então. É isso.